E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça em um dos temas mais instigantes da filosofia moral. É isso aí. Hoje vamos desvendar o utilitarismo. Essa ideia que coloca a felicidade da maioria no centro de tudo. No centro das decisões. E pode ter certeza, a coisa vai muito além do que parece. Principalmente, por exemplo, para quem está se preparando para a magistratura. Ah, é verdade? Inclusive, o utilitarismo é um módulo inteiro lá no curso de formação humanística do professor Juliano. Pois é. O utilitarismo meio que tenta trazer um método quase científico, assim, para a moral. Sim. Buscando calcular o impacto das ações na felicidade geral. Tá. Bentham, um dos caras que começou com tudo isso, ele até imaginou um termômetro moral. O termômetro moral. Para medir a felicidade. Já pensou? Atribuir valores, tipo números, ao prazer e à dor para guiar as nossas decisões. É claro que isso levanta um monte de questões, né? Tipo, como definir e medir a felicidade de forma justa? Será que a alegria de ouvir uma sinfonia pode ser comparada com a satisfação de comer um brigadeiro? Nossa, deve ser um desafio e tanto quantificar a felicidade. Mas o que me deixa intrigada mesmo é essa questão das consequências. E se essa busca, tipo, implacável pelo bem da maioria, levar a ações que, no fundo, a gente sente que são erradas? Essa é a grande crítica que o Kant faz ao utilitarismo. Para ele, a gente não pode se prender só aos resultados. Certo. As ações elas têm que ser julgadas pela intenção, por serem certas ou erradas em si mesmas. Ele argumentava que focar só nas consequências pode levar a gente para uma monstruosidade moral. Monstruosidade moral, me explica melhor esse conceito. Que tipo de situações o Kant tinha em mente? Ele se preocupava, por exemplo, com dilemas, tipo os que o Morrison apresenta no livro dele sobre filosofia do direito. Sim. Imagina um médico em plena guerra, tendo que escolher entre salvar um soldado gravemente ferido ou 5 com ferimentos leves. Qual seria o cálculo utilitarista? Salvar os 5, né? Isso. Afinal, estamos falando de maximizar a felicidade, salvar o maior número de vidas. Faz sentido. Mas, nossa, que situação difícil. Apesar da lógica utilitarista, abandonar um paciente que depende de você, mesmo numa situação extrema, parece errado. E se os 5 soldados feridos fossem inimigos, será que isso mudaria a equação moral? É verdade. Esses dilemas meio que nos forçam a encarar esse possível conflito entre o cálculo frio do utilitarismo e a nossa intuição moral. Outro dilema que o Morrison coloca é o caso do paciente do quarto 306. Imagina, um médico pode salvar a vida de 6 pacientes que precisam de transplante, Certo. sacrificando um paciente saudável. A princípio, pela lógica utilitarista, a escolha seria simples. 6 vidas salvas contra uma perdida. Sim. Mas, de novo, a gente sente que tem algo, profundamente errado. Exatamente. Esse desconforto moral que a gente sente. Sim. Diante desses dilemas, mostra pra gente que o utilitarismo, pelo menos na sua forma mais básica, pode ignorar direitos individuais e o valor de cada vida humana. Parece que, para essa corrente, o que importa são os números, o saldo final de felicidade e sofrimento. Entendi. Começo a perceber porque tem gente que considera o utilitarismo um pouco, digamos, perturbador. E como lidar com essa questão da integridade individual? Tipo, sacrificar os seus valores para o bem da maioria. Esse é outro ponto crucial. O Bernard Williams, outro filósofo que a gente vai abordar, ele critica o utilitarismo usando o exemplo do explorador, que encontra 20 indígenas prestes a serem executados. O capitão oferece a ele uma escolha: atirar em um deles para salvar os outros 19. Ou se recusar e ver todos morrerem. Caramba, que situação tensa. E o que o cálculo utilitarista diria nesse caso? Se a gente fosse seguir a lógica de minimizar o sofrimento, o explorador deveria atirar em um para salvar 19, sem pestanejar. Nossa. Mas Williams argumenta que essa decisão ignora completamente a consciência do explorador. Obrigar alguém a agir contra seus valores mais profundos pode ser extremamente prejudicial, mesmo que o resultado pareça ser o melhor para a maioria. Então, onde isso nos deixa? Será que o utilitarismo é uma filosofia fria e calculista, capaz de justificar qualquer atrocidade em nome do bem maior? Calma, não é bem assim. É importante a gente lembrar de John Stuart Mill, um grande defensor do utilitarismo, Sim. que reconhecia as falhas da teoria. Ele passou a vida debatendo essas ideias, inclusive enfrentando o que ele chamou de crise mental durante a juventude. Crise mental, quero saber mais sobre isso. O que o teria levado a uma crise? Pelo que a gente sabe, o Mill se angustiava com a frieza da lógica utilitarista, com a aparente falta de consideração pelas emoções humanas. Ele lutava para conciliar as crenças intelectuais dele com as próprias necessidades, desejos, mas em vez de abandonar o utilitarismo, ele buscou aprimorá-lo.
torná-lo mais humano. Como ele fez isso? Como Mill tentou humanizar o utilitarismo? Uma das contribuições mais importantes dele foi a ideia de que existem diferentes tipos de prazer, não apenas quantidades diferentes. Ele distinguiu entre prazeres superiores e inferiores, argumentando que os prazeres que nos elevam intelectual e moralmente são mais valiosos do que aqueles puramente sensoriais. Interessante. Uma frase famosa que ilustra bem essa ideia. É melhor ser um homem insatisfeito do que um porco satisfeito. Melhor ser Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Entendi. Então, é simples. Como comer um pedaço de bolo não se é tão valioso quanto a satisfação intelectual de participar de um debate filosófico, por exemplo. Exatamente. Para mim, a gente deveria buscar prazeres que envolvam as nossas faculdades superiores. Aquelas que nos distinguem como seres, tipo, racionais e morais. Essa foi a tentativa dele de trazer mais nuances, mais complexidade ao utilitarismo, reconhecendo que nem todo prazer é igual. Parece que o Mill buscava um equilíbrio, né? Entre a busca pela felicidade e a importância do desenvolvimento individual, do aprimoramento pessoal. É uma ótima maneira de colocar. Ele acreditava que uma sociedade verdadeiramente boa, ela não apenas maximizaria a felicidade, mas também incentivaria a liberdade individual, a busca pelo conhecimento, o autoaperfeiçoamento. E essa busca nos leva a outro ponto fundamental da obra do Mill, a relação entre liberdade e utilidade. Falando nisso, chegamos ao seu famoso livro sobre a liberdade. Isso aí. Quais eram os principais argumentos do Mill nesse livro? Como ele via essa interação entre a liberdade individual e o bem comum? A questão central que o Mill explora sobre a liberdade é como equilibrar a liberdade individual com a busca pelo bem da sociedade. Ele argumentava que a liberdade individual não é só valiosa em si mesma, mas também é essencial para o progresso da sociedade. Mas será que a liberdade total não levaria ao caos? As pessoas poderiam fazer o que quisessem, mesmo que isso prejudicasse os outros. Aí entra o famoso princípio do dano do Mill. Ele defendia que os indivíduos deveriam ser livres para fazer o que quisessem, desde que não causassem danos aos outros. O governo só deveria intervir para prevenir danos, não para impor um código moral específico ou proteger as pessoas de si mesmas. Faz sentido. Mas como definir o que é dano? Parece um conceito, bastante subjetivo. E quanto ações que podem ofender outras pessoas, mas sem causar danos físicos ou materiais? Essa é a parte complicada. E é onde o trabalho do Mill continua gerando debates até hoje. É verdade. Ele usa uns exemplos interessantes no livro. Ele fala sobre países muçulmanos que proíbem o consumo de carne de porco, mesmo para não muçulmanos, ou países católicos que proíbem os padres de se casarem. Para ele, esses são exemplos da tirania da maioria, onde as escolhas pessoais dos indivíduos são restringidas, mesmo quando não causam danos diretos a outros. Que o Mill está dizendo que a gente deve tolerar tudo. Mesmo ações ou crenças que consideramos profundamente ofensivas ou moralmente repreensíveis. Ele não vai tão longe, ele reconhece que existem limites para a tolerância. Sim. Especialmente quando se trata de incitar a violência ou causar danos diretos a outros. Certo. Mas ele argumenta que a gente deve pecar pelo excesso de liberdade, reconhecendo que mesmo visões ofensivas ou não convencionais podem contribuir para o debate de ideias e, em última análise, levar a uma sociedade mais vibrante e progressista. Isso me lembra os debates que a gente vê hoje em dia sobre temas como uso de drogas, homossexualidade. E até leis, paternalistas, como o uso obrigatório de cinto de segurança, onde a gente traça a linha entre liberdade individual e bem-estar social. Parece um exercício constante de equilíbrio. Com certeza. E o trabalho do Mill nos dá um framework para pensar sobre essas questões complexas. Sim. Mesmo que não forneça respostas fáceis, ele nos força a lidar com a tensão entre o nosso desejo por liberdade individual e a nossa responsabilidade em criar uma sociedade justa e próspera. E como tudo isso se conecta à visão do Mill sobre progresso e diversidade? Qual o papel que ele via para esses elementos numa boa sociedade? Para ele, a liberdade individual e a diversidade de opiniões são essenciais para o progresso da sociedade. Ele defendia que a verdade ela emerge do confronto de ideias e que uma sociedade que sufoca a dissidência ela se torna estagnada intelectual e moralmente. Ele apresentou 4 razões convincentes. 4. Pelas quais a gente deve tolerar opiniões divergentes, mesmo que a gente acredite que elas estejam erradas. 4 razões. Me conta mais sobre elas. Em primeiro lugar,
Ele argumenta que a opinião divergente pode estar correta. E suprimi-la nos impediria de descobrir a verdade. Ele nos lembra que a gente não é infalível e que devemos estar abertos à possibilidade de estarmos errados. Verdade. É fácil a gente ficar preso nas nossas próprias bolhas e achar que tem todas as respostas. Exatamente. A segunda razão é que, mesmo que a opinião divergente esteja parcialmente errada, ela pode conter um grão de verdade. Sim. Ao interagir com ela, a gente pode refinar a nossa própria compreensão Sim. e chegar a uma visão mais completa da verdade. Entendo como isso seria valioso, principalmente em questões complexas, em que existem múltiplas perspectivas e não há soluções fáceis. Sim. A terceira razão é que, mesmo que a opinião predominante esteja totalmente correta, ela se torna mais fraca, menos significativa, se não for desafiada. Ele argumentava que a gente precisa testar constantemente as nossas crenças e ser capaz de defendê-las contra pontos de vista opostos. Isso nos ajuda a entender a lógica por trás das nossas crenças e evitar, simplesmente aceitá-las cegamente. É como um exercício mental para as nossas crenças. Isso. Se elas resistirem ao escrutínio, se tornam mais fortes, mais resilientes. Que analogia perfeita. E, por fim, a quarta razão é que, se a gente suprimir opiniões divergentes, mesmo que estejam erradas, a gente cria um ambiente onde as pessoas têm medo de expressar suas verdadeiras crenças. Isso pode levar à estagnação intelectual e ao declínio da coragem moral. Então, o meu argumento é que uma sociedade livre e aberta, que abraça a diversidade de pensamento e permite a dissidência, tem mais chances de ser uma sociedade feliz e próspera. Exatamente. Ele acreditava que permitir que os indivíduos vivessem de acordo com seus próprios valores, buscassem seus próprios caminhos, desde que não prejudicassem os outros, levaria a uma sociedade mais dinâmica, mais gratificante para todos. Para ele, essa era uma parte vital do progresso humano, permitindo a gente aprender uns com os outros, desafiar nossas suposições e criar um mundo mais justo, mais equitativo. Oh, que visão inspiradora. Mas também parece incrivelmente difícil de colocar em prática, né? Especialmente no mundo de hoje, onde a gente é bombardeado com informações e muitas vezes se refugia em suas próprias bolhas ideológicas. É um desafio, com certeza. Mas eu acredito que o trabalho do Mill nos dá insights valiosos sobre como a gente pode navegar por essas questões complexas. Ele nos lembra que a liberdade individual não é só um direito, mas também uma responsabilidade. A gente tem o dever de usar a nossa liberdade com sabedoria, de participar de diálogos ponderados com outras pessoas e se esforçar para criar uma sociedade que maximize tanto a felicidade individual quanto o bem-estar coletivo. Bem colocado. Esse mergulho no utilitarismo e suas complexidades tem sido realmente esclarecedor. A gente abordou tantos pontos. É verdade. Do termômetro moral de Bentham, as críticas de Kant, as tentativas de Mill de humanizar o utilitarismo, conciliar a liberdade individual com a busca pelo bem comum. Fica claro que o utilitarismo é uma filosofia rica e instigante que continua a moldar os nossos debates morais e políticos até hoje. Com certeza. É uma filosofia que levanta questões profundas sobre a natureza da felicidade, o papel da escolha individual e a relação entre direitos individuais e bem-estar social. E, embora possa não fornecer respostas fáceis, oferece uma estrutura valiosa para lidar com esses dilemas duradouros. Então, o que tudo isso significa para você, caro ouvinte? Como você equilibra a necessidade de liberdade individual com o desejo de criar uma sociedade que maximize o bem-estar de todos? Quais são os limites da tolerância? E como a gente lida com discordâncias de forma respeitosa e produtiva? Essas são só algumas das perguntas que o trabalho de Mill nos convida a considerar. E, à medida que continuamos a lidar com essas questões complexas, eu acho que é essencial lembrar da ênfase de Mill na importância da consciência individual, do diálogo aberto e da busca constante pela verdade. Vale ressaltar também que o Mill via a liberdade individual e a diversidade de opiniões como essenciais não apenas para o progresso social, mas também para o desenvolvimento individual. Ele acreditava que uma vida vivida em conformidade com os costumes e a tradição, sem a oportunidade de questionar e explorar diferentes perspectivas, é uma vida pela metade. Portanto, à medida que você continua navegando pelas complexidades do mundo, eu encorajo você a abraçar o espírito de curiosidade intelectual e se envolver em diálogos abertos e honestos com outras pessoas. Mesmo com aquelas que têm pontos de vista diferentes, quem sabe você pode até descobrir um grão de verdade nos lugares mais inesperados. Que lindo! E com essa reflexão, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho profundo no utilitarismo. Volte para a segunda parte, onde a gente vai explorar algumas das aplicações práticas do pensamento utilitarista. Da saúde à justiça criminal e à política ambiental. Até lá, mantenham suas mentes ativas e seus corações abertos. E aí, pessoal? De volta para nossa imersão no utilitarismo. Da última vez, a gente estava debatendo as ideias do John Stuart Mill sobre a liberdade individual, como motor do progresso social. É verdade.
A gente viu como o Mill defendia que uma sociedade que sufoca o debate, que impõe a conformidade, acaba estagnada. Ele argumentava de forma brilhante sobre a importância de cultivar diversidade de opiniões, de estilos de vida. E ele não se limitava a ideias abstratas. O Mill via as implicações práticas dessa filosofia em como a gente organiza a sociedade. Desde as leis que a gente cria até a forma como a gente interage no dia a dia. Falando em colocar a mão na massa, como essas ideias de liberdade e utilidade se aplicam a áreas específicas da vida. Que tal a gente começar com um tema que está sempre em alta? A justiça criminal. Excelente exemplo. Uma abordagem puramente utilitarista da justiça criminal, ela poderia se concentrar só na punição, na dissuasão. O objetivo seria minimizar o crime, maximizar a segurança, mesmo que isso signifique impor penas severas ou sacrificar direitos individuais. Então a gente poderia ter um sistema que prioriza a segurança da maioria em detrimento da justiça, devido ao processo legal para o acusado. Exatamente. Lembra do dilema do xerife que o Morrison descreve? Assim, lembra? O xerife sabe que um homem inocente vai ser linchado, a menos que ele incrimine outra pessoa. De uma perspectiva utilitarista, incriminar o inocente pode parecer justificável para evitar um motim e salvar muitas vidas. Mas claramente essa ação viola o nosso senso de justiça. Nossa, esse exemplo ilustra como a lógica utilitarista pode entrar em conflito com a nossa intuição moral. Parece um caminho perigoso para a tirania. Eurimmel reconhecia esse perigo. Ele argumentava que um sistema de justiça criminal justo, ele precisa equilibrar as preocupações utilitaristas com respeito aos direitos individuais. Garantir o devido processo legal, proteger os inocentes de condenações injustas, evitar punições excessivas que causam mais mal do que bem. Então, o desafio é encontrar esse ponto ideal, né? Entre a promoção da segurança pública e a proteção dos princípios de justiça, de dignidade humana. Perfeitamente. Essa mesma tensão entre liberdade individual e a busca pelo bem-estar coletivo, ela surge em outras áreas da vida. É verdade. Como na saúde, por exemplo. A saúde, nossa, é um campo minado de dilemas éticos, né? Como alocar recursos escassos, tipo órgãos para transplante, como equilibrar a autonomia individual com as preocupações de saúde pública. Exatamente. Uma abordagem puramente utilitarista pode priorizar o maior número de vidas salvas. Mesmo que isso signifique ignorar preferências individuais ou tomar decisões difíceis sobre quem recebe tratamento. Lembra do cenário do paciente do quarto 316? Sim, aquele em que o médico poderia salvar 6 vidas sacrificando um paciente saudável. Isso. É um dilema utilitarista clássico, mas extremamente perturbador. Sem dúvida. E é por isso que a ênfase do Mill na liberdade individual é tão importante nesse contexto. Ele argumentaria que os indivíduos têm o direito de tomar suas próprias decisões sobre os corpos, sua saúde. Sim. Mesmo que essas decisões não se alinhem com o que um cálculo utilitarista ditasse. Então, o consentimento informado, o direito de recusar tratamento, seriam fundamentais. Isso aí. A gente não pode tratar as pessoas como meros números numa análise de custo-benefício. Exato. E isso também se aplica às medidas de saúde pública. Embora haja um argumento utilitarista, claro, para coisas como vacinação obrigatória para prevenir a propagação de doenças. Sim. O Mill provavelmente defenderia que a gente precisa equilibrar essas preocupações com a autonomia individual, o direito de fazer escolhas sobre o próprio corpo. É fascinante ver como essas ideias filosóficas se desdobram em questões tão concretas, né? Não estou falando só de teorias abstratas, mas de decisões reais que afetam a vida das pessoas. Com certeza. E não se trata apenas de direitos individuais versus bem coletivo. O Mill também via uma forte conexão entre liberdade e progresso. Ele acreditava que uma sociedade que abraça a diversidade, que permite a experimentação individual, tem mais chances de inovar, de encontrar soluções para problemas complexos. Entendi. Se todo mundo for forçado a se conformar com a mesma forma de pensar, é menos provável que surjam ideias fora da caixa. Que pode levar a avanços. Exato. Pense em avanços científicos ou inovações artísticas, por exemplo. Eles geralmente surgem de indivíduos que estão dispostos a desafiar o status quo, explorar novas maneiras de ver o mundo. Uma sociedade que sufoca a dissidência corre o risco de sufocar o seu próprio progresso. Parece que o Mill defendia uma espécie de ciclo virtuoso, né? Em que a liberdade individual leva a uma maior diversidade, que, por sua vez, alimenta a inovação, o progresso social. E, em última análise, esse progresso beneficia a todos, levando a uma sociedade mais feliz, mais plena. Perfeito. E essa ideia tem implicações para tudo, desde a educação até a política econômica. A gente precisa criar sistemas que incentivem a criatividade, o pensamento crítico, a livre troca de ideias. Então, em vez de só enfiarmos fatos na cabeça dos alunos, a gente deveria incentivá-los a questionar, desafiar suposições, explorar diferentes perspectivas.
Com certeza. Em termos de política econômica, o Mill provavelmente seria a favor de sistemas que promovam a competição, a inovação, a iniciativa individual, em vez de regulamentação excessiva ou controle de cima para baixo. Tudo isso faz sentido, mas fico pensando. Existem áreas em que a ênfase do Mill na liberdade individual pode ser problemática. Havia situações em que a busca pelo bem maior pode exigir algumas limitações à liberdade individual. É excelente pergunta. Esse é um ponto que continua gerando debate entre filósofos formuladores de políticas públicas. Uma área em que essa tensão se torna particularmente evidente é a política ambiental. Ah, sim. A mudança climática é, sem dúvida, o maior desafio que a humanidade enfrenta hoje. Sem dúvida. E parece que enfrentá-la vai exigir algum grau de ação coletiva. E, possivelmente, até algumas limitações às escolhas individuais. Exato. Pense em coisas como emissões de carbono, desmatamento, poluição. Esses são problemas causados pelas ações coletivas dos indivíduos, mas que não podem ser resolvidos só pela ação individual. A gente precisa de políticas, de regulamentações que incentivem práticas sustentáveis, que protejam o meio ambiente para as gerações futuras. Mas essas políticas, por definição, não infringiriam a liberdade individual em certa medida. Se você está dizendo para as pessoas que elas não podem dirigir carros que consomem muita gasolina ou que elas têm que reciclar, você não está limitando a liberdade de escolha delas. Sim, em certa medida. É aí que a tensão entre a liberdade individual e a busca pelo bem-estar coletivo se torna realmente complicada. O próprio Mill escrevia numa época em que a escala dos desafios ambientais não era totalmente compreendida. É difícil dizer com certeza como ele aplicaria seus princípios a essas questões. Então, como conciliar a ênfase do Mill na liberdade individual com a necessidade de ação coletiva para enfrentar algo como a mudança climática? É possível? Essa é uma pergunta que filósofos, formuladores de políticas públicas ainda estão tentando responder. Uma abordagem é se concentrar em encontrar soluções que protejam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, melhorem o bem-estar individual. Por exemplo, investir em fontes de energia renováveis não só reduz as emissões de carbono, mas também cria empregos, estimula o crescimento econômico. Ou seja, não é necessariamente um jogo de soma zero. Isso. A gente pode ter políticas que beneficiem tanto o meio ambiente quanto a economia. Exatamente. E também existem maneiras de incentivar práticas sustentáveis sem recorrer a regulamentações pesadas. Coisas como impostos sobre o carbono, sistemas de limite e comércio, criam incentivos econômicos para que indivíduos e empresas reduzam seu impacto ambiental. Isso permite mais escolha individual, ao mesmo tempo em que promove um bem coletivo. Parece que encontrar esse equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade coletiva vai ser fundamental para a gente enfrentar os desafios do século XXI. Seja em relação à mudança climática, à saúde ou qualquer outra questão que exija que a gente pense além do nosso próprio interesse imediato. Com certeza. E eu acho que o trabalho do Mill nos dá uma estrutura valiosa para pensar sobre essas questões complexas. Ele nos lembra que a liberdade individual não é só um direito, mas também uma responsabilidade. A gente tem o dever de usar nossa liberdade com sabedoria, participar de um diálogo ponderado com outras pessoas e se esforçar para criar uma sociedade que maximize tanto a felicidade individual quanto o bem-estar coletivo. Concordo plenamente. Esse mergulho no utilitarismo está sendo realmente instigante. A gente explorou seus princípios básicos, suas armadilhas potenciais, suas aplicações no mundo real, em áreas como justiça criminal, saúde, política ambiental. E, embora possa não fornecer respostas fáceis, certamente nos dá muito em que pensar enquanto a gente navega pelas complexidades do mundo moderno. Sem dúvida. E por falar em complexidades, tem um aspecto fascinante do utilitarismo que a gente ainda precisa explorar a relação dele com a ideia de progresso moral. Que interessante, sou curiosa, me fale mais. Como o utilitarismo encara essa ideia de progresso moral? E como isso se conecta com tudo que a gente viu discutindo até agora? Bem, uma das coisas que atraiu as pessoas ao utilitarismo foi a sua natureza, aparentemente objetiva e universal. Ele oferecia uma maneira, clara, calculável de determinar o que é certo e errado, com base no princípio de maximizar a felicidade e minimizar o sofrimento. Sim, lembra que a gente falou sobre o termômetro moral do Bentham, né? Aquela ideia de quantificar a felicidade e usá-la como um guia para a tomada de decisões éticas. Exatamente. E esse foco em medidas objetivas, quantificáveis, levou alguns pensadores utilitaristas a acreditarem que a moralidade poderia progredir de forma semelhante à ciência, à tecnologia. Eles argumentavam que, à medida que a gente compreende melhor a psicologia humana, as consequências das nossas ações, a gente poderia desenvolver estratégias mais eficazes para promover a felicidade e reduzir o sofrimento. É como a ideia de uma iluminação moral, né? Isso. À medida que a gente se torna mais racional, mais sábio, naturalmente a gente vai fazer escolhas mais éticas que beneficiarão a todos. Essa é a ideia geral. E essa crença no progresso moral teve um impacto profundo nos movimentos de reforma social nos séculos XIX e XX.
Os pensadores utilitaristas estavam frequentemente na vanguarda dos esforços para abolir a escravidão, expandir o direito ao voto, melhorar as condições de trabalho, promover a educação para todos. Eles viam essas reformas não só como moralmente justas, mas também como essenciais para maximizar a felicidade, o bem-estar geral. Então o utilitarismo forneceu uma espécie de base filosófica para os movimentos de justiça social. Para muitos reformadores, sim. E essa ideia de progresso moral continua a ressoar hoje, mesmo que nem sempre a gente concorde sobre o que constitui progresso ou como alcançá-lo. A gente ainda vê debates sobre coisas como direitos dos animais, pobreza global, inteligência artificial, através de uma lente utilitarista, questionando como a gente pode maximizar a felicidade e minimizar o sofrimento para todos os seres sencientes. É fascinante ver como essa ideia filosófica teve um impacto tão duradouro no nosso cenário ético e político. É o lembrete de que as ideias realmente importam e que elas podem moldar o mundo de maneiras profundas. Com certeza. Mas também é importante lembrar que a ideia de progresso moral não está isenta de críticas. Alguns argumentam que ela se baseia numa visão ingênua, simplista da natureza humana, ignorando as complexidades da cultura, do poder e das diferenças individuais. E também tem a questão de quem define o que constitui progresso, né? O que pode parecer progresso para um grupo pode ser visto como prejudicial, regressivo por outro. Esse é um ponto crucial e é um ponto que nos leva de volta à ênfase do Mill na importância da diversidade, da dissidência. Mesmo que a gente acredite que o progresso moral seja possível, a gente precisa estar aberto a diferentes perspectivas, disposto a participar de um diálogo respeitoso com aqueles que têm pontos de vista diferentes. Essa tem sido uma discussão rica e instigante. A gente explorou tantas facetas do utilitarismo, desde seus princípios básicos até suas críticas, suas aplicações no mundo real. É claro que é uma filosofia complexa, cheia de nuances, que continua a moldar os nossos debates morais e políticos. Com certeza. E para encerrar a segunda parte do nosso mergulho, eu gostaria de deixar nossos ouvintes com essa pergunta. Como você vê a ideia de progresso moral se desenrolando na sua própria vida, no mundo ao seu redor? Quais são os desafios, as oportunidades que a gente enfrenta na criação de uma sociedade mais justa, mais compassiva? E como a gente pode usar os princípios do utilitarismo juntamente com outras estruturas éticas para guiar as nossas decisões, as nossas ações? E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no utilitarismo. Nessa jornada a gente explorou bastante coisa, né? Desde os cálculos morais do Bentham até a visão mais refinada do Mill sobre a liberdade individual, o progresso da sociedade. É verdade. A gente viu como o utilitarismo pode ser uma ferramenta poderosa para analisar dilemas éticos, promover a justiça social, mas também reconhecemos as suas potenciais armadilhas. Exatamente. Como a possibilidade de sacrificar direitos individuais em nome do bem maior, né? Ou ignorar a importância da consciência e integridade individual. Sem esquecer aquelas questões espinhosas sobre como definir e medir a felicidade, né? Será que realmente a gente pode reduzir toda a experiência humana a uma simples análise de custo-benefício? Pois é. No fim das contas, essa busca pela felicidade máxima pode acabar soando fria e calculista, né? Como se faltasse algo na equação. Essa é uma crítica frequente ao utilitarismo. Ele pode parecer, excessivamente focado nos resultados, negligenciando a importância dos motivos, das intenções, do valor intrínseco de certas ações ou princípios. Alguns críticos argumentam que o utilitarismo simplifica demais a moralidade humana, reduzindo ela a uma espécie de aritmética moral. E quais seriam as alternativas? Que outras abordagens éticas poderiam suprir essas lacunas? Que outros frameworks, né, podem nos ajudar a navegar por esse mundo complexo do certo e do errado? Uma alternativa importante é a deontologia, que a gente mencionou ao falar do Kant. A deontologia enfatiza a retidão ou a incorreção inerente das ações, independentemente das suas consequências, focando em deveres, princípios, regras morais universais. Então, em vez de perguntar o que produzirá a maior felicidade, um deontologista perguntaria: qual é o meu dever? Ou essa ação é consistente com os princípios morais universais. Exatamente. Pense em um exemplo clássico da mentira. De uma perspectiva puramente utilitarista, uma mentira pode ser justificada se evitar danos, promover a felicidade. Mas um deontologista argumentaria que mentira é inerentemente errada, independentemente das consequências, porque viola o dever moral fundamental de ser verdadeiro. Então, mesmo uma mentirinha branca, para poupar os sentimentos de alguém, seria inaceitável para um deontologista convicto. Isso mesmo. Para um deontologista, algumas ações são simplesmente erradas em si mesmas, independentemente do contexto dos resultados. Entendo o apelo dessa abordagem. Ela parece oferecer um framework moral, mais estável, mais previsível, mas também pode parecer rígida, inflexível, e se seguir uma regra levar a um resultado claramente prejudicial. Essa é uma preocupação válida e destaca uma das principais tensões na teoria ética: o equilíbrio entre regras e consequências. A deontologia corre o risco de se tornar rígida demais.
Enquanto o utilitarismo pode parecer flexível demais, potencialmente justificando ações que violam as nossas intuições morais. Então existe uma maneira de conciliar essas duas abordagens. A gente pode encontrar um meio termo que reconheça a importância tanto dos princípios quanto das consequências. Muitos filósofos tentaram fazer exatamente isso. Uma abordagem é a ética da virtude, que se concentra no desenvolvimento do caráter moral, no cultivo de virtudes como honestidade, compaixão, coragem. Os defensores da ética da virtude argumentam que, ao nos tornarmos pessoas virtuosas, a gente naturalmente vai fazer escolhas éticas, mesmo em situações difíceis. Então, em vez de a gente ficar obcecado com regras ou calculando consequências, a gente deveria se concentrar em se tornar a melhor versão de si mesmo. Essa é a essência da ética da virtude. Ela enfatiza a importância dos hábitos, dos modelos, da sabedoria prática no desenvolvimento de uma bússola moral sólida. Gostei dessa ideia. Parece mais holística, menos focada em princípios abstratos. Mas como a gente sabe quais virtudes cultivar? E o que acontece quando diferentes virtudes entram em conflito? Tipo justiça e misericórdia. Ótimas perguntas. E elas destacam os debates em curso dentro da ética da virtude. Não existe uma fórmula simples para determinar as virtudes certas ou resolver conflitos entre elas. A ética da virtude enfatiza a importância do julgamento, do contexto, do processo contínuo de desenvolvimento moral. Parece que a ética é um assunto complicado, independentemente da abordagem que você adote, né? Sempre vai ter áreas cinzentas, escolhas difíceis. Verdade. E no fim das contas, eu acho que o objetivo de estudar ética não é encontrar um sistema perfeito ou um conjunto de regras invioláveis, né? É desenvolver a nossa capacidade de raciocínio moral, nos tornarmos pessoas mais ponderadas, mais compassivas e participar de um diálogo construtivo sobre os valores que moldam as nossas vidas e a nossa sociedade. Bem colocado. E com essa reflexão, a gente chega ao final do nosso mergulho no utilitarismo. Exploramos seus pontos fortes, seus pontos fracos, seu impacto histórico e sua relevância para os dilemas éticos contemporâneos. Vimos como essa ideia aparentemente simples de maximizar a felicidade, minimizar o sofrimento, levou a debates complexos, fascinantes, sobre direitos individuais, justiça social e a natureza do progresso moral. E talvez o mais importante, a gente foi lembrado de que a ética não é um esporte para espectador. É uma conversa contínua, uma jornada de autodescoberta e um chamado ação. À medida que a gente navega pelas complexidades do mundo, cabe a cada um de nós lutar com essas questões éticas, ouvir diversas perspectivas e se esforçar para fazer escolhas que se alinhem com os nossos valores e contribuam para um mundo mais justo, mais compassivo. Obrigado por se juntar a nós nesse mergulho profundo. Até a próxima. Continuem questionando, explorando, se esforçando para tornar o mundo um lugar melhor.